Agora nós vamos revisitar o conceito de encapsulamento e vamos estudar o que são os modificadores de acesso e vamos ver como podemos utilizá-los para fortalecer o encapsulamento dos nossos programas orientados a objeto. Então, relembrando, o encapsulamento é uma forma de restringir o acesso ao estado interno de um objeto e que, ao mesmo tempo, permite a colaboração de um objeto com outros apenas através de mensagens, ou, como a gente já viu, a passagem de mensagem é feita a invocação de método. Nas linguagens orientadas a objetos, o próprio conceito de classe dá suporte ao encapsulamento, como vimos anteriormente, porque ela permite a gente esconder membros da classe e, inclusive, esconder rotinas ou métodos que sejam de interesse apenas do próprio objeto, que não devem estar expostos. Tais características são essenciais quando nós pensamos em desenvolver um sistema que seja fácil de realizar mudanças ou fácil de manter, porque você tem um controle melhor do que daquilo que precisa ser alterado. A gente vai entender já o porquê disso. Então, é comum a gente falar da interface da classe, que são justamente o conjunto de métodos públicos. A gente chama esses caras de interface da classe. E é através dessa interface que outros objetos podem interagir com o objeto X. Então, um objeto Y, do tipo Y, ele só pode se comunicar com o objeto tipo X através da interface da classe X. Então, cada classe, na verdade, ela descreve ou define, especifica a sua interface de inicialização e de operação. A interface de inicialização, a gente pode pensar no método construtor, que ele diz ali o que é necessário para que você construa um objeto daquele tipo. E uma vez que você tem o objeto, a instância, você pode executar operações através dos métodos, que são justamente definidos na classe. Na maioria das linguagens orientadas a objeto, os métodos da interface são métodos public. Eles têm essa palavra reservada lá, que diz justamente que eles implicam essa característica de estar na interface pública. Então, uma ideia interessante quando se programa orientado a objeto é pensar sempre na interface. Então, você sempre está pensando quais são os métodos que devem estar na minha interface pública. E isso implica justamente naqueles métodos que o usuário do meu código, não o usuário final lá, que não entende de computação, mas a pessoa, um outro desenvolvedor que vai utilizar a sua classe, tem que pensar nesse cara e pensar em quais métodos, quais operações o meu objeto, a minha classe que eu estou definindo, deve ofertar. O conteúdo dessa implementação não é tão importante. Você pode pensar, por exemplo, quando você está trabalhando com Java e você quer ter uma lista que ela pode aumentar indefinidamente, dinamicamente. No caso do Java, por exemplo, o ArrayList. Você não tem que saber exatamente o que é que acontece quando você aperta o insert. Se lá embaixo ele está usando array, se ele está usando múltiplo arrays, se ele está usando a lista encadeada. A implementação não importa. O que importa para você é como é que eu faço para inserir, e você pode inserir, como é que eu faço para remover e usar a lista. Mas a implementação, como ele foi implementado internamente, não é importância. Então, o foco é justamente na interface pública. Até porque a implementação de um determinado método ela pode mudar ao longo da evolução do seu sistema e dessa forma o usuário não precisa nem saber que houve mudança, porque ele vai continuar acessando aquela mesma interface pública. Então, o ideal é que você forneça somente o que é necessário. Então, você fornece uma interface mínima. Porque caso você precise expor mais coisas, é mais fácil você aumentar a interface pública do que diminuir. Por quê? Se eu tenho
um método X que está na interface pública, a chance de outros objetos estarem se comunicando via esse método existe. Então, caso eu queira remover esse método da interface pública, qualquer parte do sistema que esteja tentando acessar esse método vai quebrar. Quando é ao contrário, isso não acontece. Por exemplo, se eu tenho dois métodos públicos e eu preciso expor um terceiro, eu vi essa necessidade, você expõe e altera o sistema, mas nada vai quebrar. Então, você sempre expõe o mínimo possível. E aí a ideia é que você exponha o mínimo possível, mas sempre tratando todos os requisitos do usuário, tudo que aquilo que aquela classe precisa prover para que ela faça sentido dentro do sistema. E obviamente isso não precisa ser algo final naquele momento que você pensou. Seu sistema vai evoluir e sua classe pode evoluir também, aumentando ou até diminuindo a interface pública. Mas o ideal é que seja, se precisar, aumentar. Se diminuir, é sinal que provavelmente você começou expondo uma coisa que não deveria. Mas acontece. Agora nós vamos falar especificamente dos modificadores de acesso. E o primeiro deles é o modificador default. No caso, não existe uma palavra reservada para esse modificador. Na verdade, a gente diz que um atributo ou método tem um modificador default justamente quando não tem nenhum dos outros modificadores especificados lá, que são public, private, protected. Quando nenhum desses três estão presentes, é o default que está lá. Então, o default ele fornece uma visibilidade entre o public e o private, como a gente vai ver lá no final a comparação. E o que acontece nesse modo de visibilidade? Ele restringe o acesso ao item, vou chamar de item aqui, mas é o atributo ou método, e torna esse método ou atributo visível somente para classes que se encontram no mesmo pacote da classe que você está restringindo o acesso do atributo ou método. E a gente vai ver isso no código. Vamos lá. Então aqui eu tenho um projeto com o main e eu vou criar, para manter a temática, a minha classe Pokémon. Vou criar aqui Pokémon. Veja que ela está no mesmo pacote aqui, ó, package do main. E na verdade, um pacote é uma maneira de organizar seu código. Em termos mais práticos, vira uma pasta. E isso vai determinar também a visibilidade, como a gente vai ver aqui. Então, vou aqui para minha classe Pokémon. Eu não vou especificar aqui, ó, tem o modificador de acesso da classe, mas os meus atributos eu não vou utilizar. Então, eu vou dizer que o meu Pokémon ele tem um nome, um nível e o que mais que eu posso ter? Tá bom, o nome e o nível. E aí eu vou criar um método construtor que usa somente o nome. Na verdade, eu vou criar dois métodos construtores, porque eu quero criar só com o nome ou com o nome e com nível. Quando eu criar só com nível, eu vou dizer que ele começa no nível 1. Se eu quiser criar um Pokémon já no nível mais alto, eu uso esse construtor, ok? Então vamos lá. Agora eu vou para a minha classe main. Eu vou criar aqui uma instância de Pokémon que eu vou chamar de Pikachu. Certo? Vai ser um novo Pokémon. E eu vou chamar só de Pikachu. E agora, como vocês podem ver, eu vou imprimir o nome do meu Pokémon e o nível. Vamos executar isso aqui. E imprimiu bonitinho. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um acesso direto a esse cara. Justamente porque eu estou
usando o modificador default, tá vendo? Não tem nada dizendo aqui. É tanto que eu posso alterar aqui. Por exemplo, pode ser que o meu Pikachu tenha um nível menos 10, que não faz o menor sentido. Mas como a minha classe Pokémon permite o acesso direto, eu posso alterar. E aqui o resultado. Eu vou criar agora um pacote só para fazer essas classes ficarem em pacotes diferentes. Vou colocar aqui o outro e vou jogar o Pokémon para lá. Continuar. Ok. Vejo que agora a minha classe Pokémon está dentro de outro pacote. O pacote é o BR, o FCQX, outro, e a classe main está no BR. No BR, opa, tá no pacote QX e ele importa a minha classe Pokémon. Por conta disso, pode ver que agora já está dando erro. Porque a classe Pokémon, ela não faz parte do mesmo pacote. E aí, esse visibilidade, modificador de acesso que tenho aqui atualmente, não permite que a classe main acesse diretamente. Então, essa é a essência do modificador default. E raramente a gente utiliza, mas é bom saber que ele existe. E agora a gente vai voltar para os outros modificadores e vamos corrigindo esse código à medida que a gente for vendo os outros modificadores. Então a gente vai ver agora o modificador public. Quando eu uso esse modificador de acesso, eu permito que todos os objetos tenham acesso ao método ou atributo o qual eu utilizei o public para determinar o seu modificador de acesso. E por essa razão, em geral, a gente não utiliza public em atributos. E a gente vai ver uma das razões no código que a gente estava trabalhando. Vamos lá. Então aqui eu tenho o código que a gente estava trabalhando anteriormente e ainda está com um problema porque eu mudei o pacote. Uma maneira de resolver esse problema é utilizar justamente o modificador public aqui. Agora, não importa. Como ele está usando o modificador public, mesmo estando em outro pacote, eu consigo acessar diretamente aqui no main. Porém, aquele outro problema continua. Eu continuo conseguindo alterar o nível do Pokémon para um valor inválido. Então, esse é o problema de você expor atributos ou estados internos do seu objeto na interface pública, porque você perde, de certa forma, o controle, ou no mínimo você perde a oportunidade de regular o acesso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou quebrando com a lógica do jogo, porque não existe um Pokémon de nível negativo. E agora a gente vai ver mais um modificador de acesso que vai nos ajudar a evitar essas situações. Então, o modificador de acesso que nós vamos trabalhar agora é o private. Com o private, eu restringo o acesso direto ao atributo ou método especificado como private. E dessa forma, somente a classe que o define, seja o atributo, seja o método, pode acessar esse cara diretamente. Então, na orientação objeto, é quase uma obrigação proteger os atributos como private, como eu estava falando, para evitar o problema que eu acabei de mostrar. E, em geral, o que eu faço é coloco a visibilidade dos atributos como private e torno os métodos de acesso a esse atributo como public. Mas atenção, isso não é uma regra. Isso é o que acontece de forma geral. Porque dessa forma você garante que toda a conversa entre objetos é feita apenas via troca de mensagem, ou seja, via métodos, evitando acessos diretos.
E é importante você perceber que cada classe é responsável por seus atributos. Então, ela deve decidir se um valor é válido ou não. Por exemplo, no caso ali, eu estava colocando um nível com valor inválido, -10, e não estou dando a chance de verificar isso. Então, é por isso que também é interessante encapsular esses estados internos e utilizar os modificadores de acesso para conseguir esse resultado. Assim, você centraliza toda a responsabilidade do controle sobre aquele atributo, sobre o estado interno de um determinado objeto ou de uma determinada classe de objetos, facilitando assim mudanças futuras. Por exemplo, suponha que o Pokémon no começo ele só possa, o nível máximo dele é 100. E por alguma razão você quer depois, mudou a lógica do jogo e você quer que seja máximo 200. Imagina se você estivesse fazendo isso, controlando if else em todo canto que você acessava diretamente o atributo para alterar o valor. Isso ia se repetir várias vezes. Se você está fazendo o controle de acesso via método, você só precisa alterar o método que controla o acesso. E a gente vai ver isso já já, na prática. Além disso, é comum também eu esconder um atributo completamente. Como assim, professor? Atributo privado e nenhum método de acesso público. Totalmente privado. Então, só dentro da classe eu tenho acesso. E, normalmente, esses atributos são atributos que interessam só ao estado interno. E por isso você não expõe para que outros objetos sequer leiam ou alterem. Além disso, você pode aplicar isso num método. E o exemplo clássico disso é, por exemplo, quando eu tenho métodos, dois ou mais métodos na sua classe e tem um trecho de código repetido, a boa prática manda você isolar esse código repetido, para você não ter que, caso precise alterar, alterar em 2, 3, 4 lugares. Então você cria um método privado, que é um método que também não vai estar exposto na interface pública. Então é um método que é importante somente para o funcionamento da classe. Então isso pode acontecer também, de ter um método privado. E o interessante disso, de métodos privados, atributos privados, é que você expõe o mínimo e assim baixa o acoplamento entre as classes, ou seja, a dependência entre as classes. Se uma classe tem muitos métodos públicos, pode ser que várias classes utilizem ela, e cada vez que você muda essa classe, você pode impactar todo mundo que usa. Então, ao expor menos, você baixa o acoplamento ou baixa a dependência entre as classes. E agora a gente vai voltar novamente para o código para trabalhar e para melhorar aquele nossa modelagem utilizando esse modificador de acesso. Vamos lá. Então aqui, novamente, eu estou com um problema do nível. O que eu posso fazer aqui é vir na classe Pokémon e esconder os meus atributos. Eu vou voltar aquele problema que deu o erro. Por quê? Com o private, só aqui eu posso fazer acesso direto, como eu estou fazendo aqui, mas quem está fora não está. O que eu posso fazer é fornecer um método de acesso, que normalmente no Java são os métodos get e inset. Eu vou usar o IntelliJ para criar automaticamente para mim, para a gente ganhar tempo. Eu vou criar só do nível, porque eu estou supondo que o nome não pode ser alterado. Então, para o nível eu estou criando getSet, o get só retorna o valor, o set altera. E o nome eu vou criar agora só o get, porque eu quero que altere o nome. Então vamos lá, vou corrigir, não quero que altere o nome. Eu não posso acessar diretamente, mas agora eu posso acessar via método, porque eu tenho um método público. Ou seja, esse método faz parte da minha interface pública, minha interface da classe. E o nível também. Similarmente, é um padrão a gente usar essa nomenclatura. Get nível, get nome do atributo. Falta só o set. Então vou colocar aqui o set e vou passar o parâmetro. Vou executar e veja que eu ainda tenho o mesmo problema. Não é porque eu criei um método privado, tornei o atributo privado e o método público que eu resolvo. Porque aqui eu ainda estou permitindo. Mas como eu faria para controlar isso? Simples. Eu venho no meu set,
eu verifico o que o cara passou e eu vou verificar se for maior que zero, eu altero. Se não, eu vou aqui, só por questão de simplicidade, vou imprimir nível não alterado. E vou rodar agora o meu programa. Então veja que agora eu não alterei. Aqui é a mensagem nível não alterado continua 1. Por quê? Ao tentar alterar no meu método público, eu fiz o controle aqui. Agora você imagina o que eu disse antes. Se eu tenho várias, se o acesso fosse direto, em todo canto eu teria que ter um if, por exemplo. Aqui eu teria que fazer o if aqui. E se eu tivesse assim, várias partes do código, toda parte do código em que eu fazia o acesso direto, eu teria que ter um if para controlar o valor. Se era negativo, se era maior que o máximo, etc. Quando eu torno esse atributo privado e forneço um método público, eu centralizo o controle da mudança dentro do método set. E aqui eu preciso alterar somente aqui. Por exemplo, se o valor, se para alterar, vamos supor que o valor máximo é 100, eu teria que verificar isso aqui, né? For menor igual a 100. Mas aí vamos supor que lançaram muitos Pokémons e o nível 100 está baixo. Eu quero que agora o máximo seja 1000. Eu altero só aqui. E toda a parte em que tenta alterar o nível, o controle está feito. Porque a minha classe está centralizando o acesso ao objeto e controlando as mudanças. Então é muito comum esse padrão, onde eu tenho atributos privados e métodos de acesso público. Mas perceba, nem sempre você vai criar get inset para todos os atributos. No meu caso aqui, o nome, eu só criei o get. Por quê? Eu assumi que uma vez que você cria o Pokémon, você não muda mais o nome dele. Então eu não preciso de set, porque eu não quero que altere. Só ofereço o get. Para o nível, não. Para mim foi importante eu expor tanto para ler como a escrita. Por isso tem um get e set. E vai ter situações que vai ser só privado e nem vai ter get nem set, porque ele vai ser utilizado somente dentro da classe que define o atributo. Entendeu? Então agora vamos rapidamente para o último modificador de acesso que a gente vai ver nessa série de vídeos. Então, por último, nós temos o modificador Protected, que eu vou explicar aqui rapidamente, porque para mostrar em detalhes a gente tem que usar herança. Então, ele é muito importante quando se tem herança. Quando não se tem herança, não faz tanta diferença, por isso eu vou só ler o que acontece. Então, quando você define um método ou atributo como Protected, você torna esses caras visíveis apenas para as classes filhas e que estão no mesmo pacote, certo? Então, isso só faz sentido quando tem herança, como eu disse. E aqui a gente tem um resumo desses modificadores de acesso de acordo com sua visibilidade. Então, primeiro item, se ele é visível na mesma classe, se ele é visível na classe no mesmo, em classes do mesmo pacote, se em qualquer classe filha estando no mesmo pacote, qualquer classe filha independente do pacote, em pacotes diferentes, ou qualquer classe sem relacionamento algum. Como a gente viu, o public é visível em todas. Então, se eu faço, por exemplo, um atributo público, eu posso acessar de qualquer outra classe, de qualquer outro objeto. No protected, que é o que a gente não conseguiu ver ainda no exemplo, eu posso acessar na mesma classe, posso acessar em classes do mesmo pacote, mesmo que não haja herança envolvida, posso acessar na classe filha, no mesmo pacote, e posso acessar na classe filha que esteja em pacote diferente. Isso é o protected. Mais de uma classe que não tem um relacionamento dentro da herança, eu não consigo. O default, eu consigo acessar na mesma classe e em qualquer classe do mesmo pacote, como a gente viu. Mas, diferentemente do protected, a herança não é suficiente para ter o acesso. E, como a gente tinha visto, se estiver fora classes de outro pacote, não consegue acessar também, bem como classes diferentes.
E o privado é o mais restrito, private, só a classe dona do atributo pode acessar. Então era isso que eu tinha para falar de modificador de acesso e vamos aplicar esse conhecimento ao longo dos programas que a gente vai continuar construindo durante o curso. Muito obrigado e até a próxima série de vídeos.